É muito bom estar aqui na CWB TV outra vez. Obrigada por nos dispensar o privilégio da audiência e esteja certo que preparamos para você mais um programa rico em informações e esclarecimentos sobre a área odontológica em Curitiba. Nesta edição do programa Saúde Bucal, vamos tratar, entre outros assuntos de grande relevância, do tratamento ortodôntico. Você vai conhecer como e quando ele é recomendado, os procedimentos mais adequados e os benefícios que este procedimento agrega na qualidade de nossa saúde bucal. Recebemos em nossos estúdios os irmãos Eduardo e Eurides Gurkevics. Inicialmente, desejo saudá-los e agradecê-los por se disporem a responder nossas perguntas que objetivam oferecer ao telespectador meios de se encontrar a tão desejada excelência em saúde bucal. Bem-vindos, doutores, muito obrigado pela participação dos dois. Obrigado pelo convite, mais uma vez agradecendo a presença do Dr. Eurides e de todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem-vindo, doutor Eurides. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de poder esclarecer a população de Curitiba a respeito de saúde bucal. O doutor Eduardo está sempre conosco. Como sabemos, ele é cirurgião dentista há mais de 28 anos. Pioneiro em implantes dentários, já realizou mais de 25 mil destes procedimentos. O doutor Eurides também tem vasta experiência em odontologia, com 32 anos de atividade. Foi professor universitário e teve 2 mandatos como presidente da Sociedade Paranaense de Prótese. Fale-nos um pouquinho então, doutor, sobre essa sua atuação em benefício da saúde bucal da sociedade curitibana. Quando a odontologia começou a se diferenciar no Brasil, aqui em Curitiba eu fui um dos primeiros a iniciar as pós-graduações. É uma história longa, já de 32 anos que estou atuando na odontologia e fiz várias pós-graduações. Fiz uma primeira pós-graduação na Universidade Federal de Florianópolis e depois nós fomos para a USP, que na época eu e o Dr. Eduardo, meu irmão, fizemos cursos lá, mas é considerada a melhor universidade do Brasil. E lá nós fizemos vários cursos, sempre no sentido de melhorar a odontologia brasileira e particularmente a odontologia de Curitiba. Excelente. Bem, doutor Eduardo Gurkevics, então, pelo jeito, essa família é sinônimo de odontologia e de excelência. A nossa família, na parte dos homens, tem um médico e 3 dentistas. Depois sou eu, o Dr. Eurides e o Dr. Tadeu. Mas a gente está mais ligado às especialidades. Eu e o Dr. Eurides, que nós fizemos várias, algumas iguais, outras diferentes, mas a gente sempre procurou estudar e aprimorar o melhor possível para poder oferecer tudo isso aos nossos clientes. Está aí, então, a chave do sucesso, do êxito de vocês dois. Vamos continuar esta nossa agradável conversa daqui a 3 minutos. Agora, acompanhe as mensagens de nossos apoiadores culturais. Nós estamos já na reta final do ano, mas aquelas pessoas que ainda pretendem ter um sorriso natural, poder alimentar-se bem fim de ano, confraternizar com seus familiares, é possível começar e concluir um tratamento. Os implantes, eles vieram para substituir dentes perdidos, que são considerados a terceira dentição. Aquelas pessoas também que usam prótese total ou parcial e queiram substituir por implante, é a melhor opção. Então o implante tem a função mastigatória, a função do sorriso. Nós aqui da Clínica Dr. Vicks trabalhamos junto com um médico anestesista que ele faz um sedativo, que é um calmante para o paciente dormir. E ao concluir o tratamento, o paciente vai para casa, alguém vem buscá-lo e ele não vai lembrar nada do seu tratamento. Agende a sua consulta e venha conferir os diferenciais aqui na Clínica Dr. Vicks. Decore. Móveis e objetos de decoração. Apresenta Arte. Requinte bom gosto em estilo clássico e contemporâneo. Sua casa reflete seu estilo de vida. A Decore sabe disso desde 1999. Nossa linha de móveis e objetos de decoração é exclusiva e diferenciada em cada detalhe. Nossa equipe de profissionais alia experiência e conhecimento à excelência de bem servir. Os melhores e mais bem conceituados decoradores de Curitiba recomendam Decore.
Decore. Augusto Stresser, 1109. A Clínica Odontovix realiza o que há de melhor e mais moderno na odontologia. Possui uma equipe capacitada e atendimento especializado em diversas áreas. Implantes, próteses dentárias, periodontia, endodontia, dentística restauradora, clareamento dental e cirurgias em geral. Nós procuramos sempre aqui na clínica atender o paciente da melhor maneira possível. Eu faço muitos cursos, congressos, acompanho a evolução da odontologia. Tudo que eu aprendo, eu vou utilizar na boca dos pacientes em benefício deles. Agende já uma consulta. Voltamos com o nosso programa Saúde Bucal. Na área odontológica, os profissionais de alto nível e grande credibilidade carregam com eles o compromisso de estarem permanentemente atualizados. Sua busca por inovações é constante. Neste contexto, participar de congressos de grande porte faz parte de suas agendas. É o caso do nosso Dr. Eduardo Gurkevics, que este ano esteve presente ao 3º Congresso Internacional de Odontologia, entre outros eventos do mesmo porte. O jornalista Josias Lacour acompanhou mais esta ação do nosso Dr. Eduardo. Acompanhe. A estética, um dos ramos mais importantes da implantodologia, foi o foco principal do 3º Congresso Internacional de Implantodologia, realizado em Curitiba. Expositores, locais e nacionais, também prestigiaram o evento, que teve palestrantes da Europa e dos Estados Unidos abordando a estética como tendência dos tempos atuais. Essa tendência da estética na implantodologia é realmente o que há de mais moderno, doutor Eduardo? No momento, a preocupação maior é na área estética, mas a função principal do implante é mastigatória, que é a parte de saúde, e também associada à estética. Então, a preocupação é grande no momento, com os tecidos moles, a gengiva em torno do implante, e a parte realmente estética do implante, que é o dente, a distribuição do dente na boca, o tamanho, o formato, que quando começou o implante no Brasil, há mais ou menos 25 anos atrás, a preocupação principal era dente, para mastigar. Hoje não, hoje é o dente para mastigar e para ter um belo sorriso, uma estética ótima, como todas as pessoas exigem de nós profissionais. Buscando também com isso aumentar a autoestima do paciente, né? Isso é fundamental, porque as pessoas que buscam a reposição de um dente, eles querem realmente que esse dente sirva para comer bem, para sorrir naturalmente e para ele ter confiança nesse dente. Ele pode sorrir à vontade, comer à vontade e ter uma autoestima idêntica aos dentes naturais que ele tinha quando eram os dentes naturais dele. Doutor Eduardo, e quanto à terapia de manutenção, qual é a importância dela na implantodologia? É fundamental. O tratamento é importante para repor o dente, para a pessoa poder alimentar-se e sorrir. Mas a manutenção deste implante na boca depende como que esse paciente cuida. Ele tem que retornar ao dentista em torno de 3 em 3 meses, ou no máximo de 6 em 6, para fazer essa manutenção. Caso contrário, ele vai ter comprometimento dos tecidos moles, que é a gengiva, vai ter sangramento, vai ter mau hálito, vai ter perda óssea e com o tempo vai ter perda desse implante. Mas após o término de um tratamento, a manutenção, que é a terapia de revisões e manutenções, é tão fundamental quanto a reposição do dente. Porque se a gente faz um trabalho de repor o dente, do pessoal mastigar bem, de sorrir bem, mas passando um período de 1 ano, 2 ou 3, vai ter problema se ele não retornar ao seu dentista. Então, o profissional que faz já deve conversar com o paciente, conscientizar esse paciente que ele tem que retornar no mínimo de 3 em 3 meses para fazer uma revisão, uma limpeza, para ver se não está tendo nenhum comprometimento com esse material que a gente colocou, em função da parte bacteriana que existe, que pode comprometer realmente os dentes da gente e o implante.
E estamos de volta e agora sim vamos dar início à nossa rodada de perguntas, ao nosso bate-papo, melhor dizendo, e eu vou começar com o nosso convidado, Dr. Eurídice. Doutor, qual que é a principal função da ortodontia? A ortodontia, na verdade, ela tem várias funções, mas o que mais chama a atenção da população é no fator estético, porque normalmente a pessoa procura uma ortodontia quando tem um dente fora da posição, comprometendo a estética. Mas isso é a ortodontia, digamos assim, anormal. A ortodontia para adultos é um pouco diferente da ortodontia para crianças, que normalmente a ortodontia para adultos, ela não só recupera a estética da pessoa, mas como ela prepara a boca para outros especialistas. Por exemplo, às vezes tem um espaço que a pessoa perdeu 1 ou 2 dentes e não ficou um espaço adequado para repor o dente no tamanho certo, ou colocar um implante na posição adequada. Então ela prepara a boca para outras especialidades, colocando um implante na melhor posição, colocando um dente fixo de porcelana sobre esse implante, também dando um formato do dente, um tamanho do dente mais adequado. E nós temos também a parte da prevenção. Então, quando a pessoa às vezes tem os dentes muito fora da posição, o dente muito apinhado, dificulta a higiene. Quando a ortodontia coloca os dentes nas suas posições adequadas, vai facilitar a higiene. Como facilita a higiene para o paciente, também, ao mesmo tempo, ele ganha no sentido assim, de prevenção, não tendo problemas periodontais e também não tendo cárie nos dentes. Excelente. Agora, doutor Eduardo, aproveitando o gancho da resposta do doutor Eurídice, qual que é a importância da ortodontia para a colocação de implantes? Qual que é essa relação? É fundamental porque muitas vezes o paciente tem a ausência de um dente só, que os outros estão todos nos seus lugares. Aí não é necessário fazer a ortodontia, a gente faz um implante de dente. Mas a maioria das vezes não é isso. A pessoa já perdeu um dente, mais um, mais outro, de repente já não tem mais harmonia de oclusão, de mordida. Nesses casos, o espaço que tem, muitas vezes ele não consegue resolver um trabalho. Por isso que é fundamental o uso da ortodontia, a correção prévia, para depois eu fazer o complemento do implante e do dente. Então, como o Dr. Eurídice falou, tem várias indicações, mas principalmente colocar o dente no seu devido local para sobrar espaço para os outros dentes que ele já perdeu. Doutor Eurídice, quanto que é indicada a primeira consulta a um ortodontista? Todas as pessoas devem necessariamente passar por um ortodentista? Não necessariamente todas as pessoas, mas o momento, na verdade hoje a ortodontia, ela é dividida na ortodontia dos aparelhos móveis, que seria a ortopedia funcional dos maxilares, que essa área, o ortodontista também executa, mas normalmente as crianças chegam primeiro nos odontopediatras. Hoje os odontopediatras, a grande maioria deles também tem o curso de ortopedia funcional dos maxilares, que são os aparelhos móveis. Então normalmente a criança, que é natural passar inicialmente pela ortodontia, odontopediatria, e chega para nós, normalmente, numa idade já mais avançada. A idade mais avançada é próxima de 10 anos de idade. E o ortodontista também faz a ortopedia funcional dos maxilares, só que hoje está mais para a odontopediatria do que para a ortodontia essa fase. E os aparelhos fixos daí não tem idade. Hoje, em qualquer idade, a gente pode colocar os aparelhos fixos, né? Agora, pensando no início, assim, cronológico da idade das pessoas, seria próximo de 8 a 10 anos de idade. Ou seja, quanto mais cedo o tratamento é mais eficaz. Mais eficaz. Doutor Eurídice, eu gostaria que o senhor comentasse conosco sobre a má oclusão. O que é e quais são as principais causas? A má oclusão, na verdade, quando os dois maxilares, existe uma discrepância. Ou seja, um dos ossos, ou de cima ou de baixo, é maior ou menor que deveria ser o normal. Outro fator da má oclusão, no caso, é quando a pessoa perde um dente, por algum motivo, ou por uma cárie, ou por um acidente, aí os dentes próximos, ali, adjacentes, acabam saindo da posição, já começa a comprometer o encaixe da mordida, né? Nós temos outro fator genético também, que tem algumas famílias que determinados dentes simplesmente não são formados, não nascem. Então isso já começa a alterar todo o encaixe da mordida. E nós temos também alguns hábitos nocivos. Então, por exemplo, uma criança que chupa o dedo e chupa a chupeta após os 3 anos de idade, isso acaba deformando o crescimento dos ossos, principalmente na parte superior, que é a maxila, causando, no caso, mordida aberta ou mordida cruzada, que a gente chama,
isso realmente é um hábito nocivo das crianças. Então os pais têm que ficar atentos quanto a essa idade cronológica, que próximo de 3 anos de idade deve ser retirada a chupeta da criança e também fazer qualquer atitude para evitar que chupe o dedo. Doutor Eduardo, em um tratamento de clínica geral, o que vem primeiro entre a ortodontia e outros procedimentos? Como é que vocês trabalham? Como é que acontece essa parceria? Geralmente a gente faz a parte inicial, mas eu tenho o hábito de encaminhar os pacientes para o Dr. Eurides, ele analisa, avalia tudo, devolve o paciente para mim com uma referência com o que é para fazer. Então eu faço a parte básica da periodontia, que muitas vezes é raspagem, limpeza. A doutora Lília muitas vezes faz algumas restaurações, o paciente retorna para o Dr. Eurides, ele faz toda a parte de ortodontia, e se o paciente tem falhas, num período adequado, ele pede o paciente voltar para a minha clínica e eu vou fazer os implantes para ele. Faço os implantes, coloco os dentes provisórios inicialmente, aí ele retorna para os Eurides para ele tirar o aparelho. Então a gente tem uma harmonia certa, momentos. Geralmente começa com a parte preventiva, a parte inicial, vai para a horta, depois volta para concluir o tratamento, que é geralmente com porcelana, muitas vezes até um clareamento no final, um tratamento estético. Mas a gente tem uma boa jogo de cintura para não prejudicar nem a ele, nem a mim, nem os pacientes. Tá certo. Então, doutor, significa que a saúde bucal deve estar impecável antes de se colocar o aparelho, então, para que outras patologias não apareçam na sequência, é isso? Porque muitas vezes, o doutor Luiz pode responder melhor, mas em média 2 anos, de 1 ano e meio a 2,5 até 3 o aparelho. Então, se ele já instala o aparelho com alguns problemas de gengiva e de cárie, isso vai acelerar os problemas. Mas eu gostaria que o doutor Luiz respondesse essa parte. Quanto tempo, em média, então, doutor Eurides, um paciente fica com o aparelho fixo? O aparelho fixo hoje depende da situação clínica. Então, quando é um caso relativamente fácil de ser resolvido, é um tratamento em torno assim, de 1 ano de idade. Em contrapartida, quando é um caso bem complexo de ser resolvido, inclusive envolvendo cirurgia ortognástica, e esses casos entram quando a pessoa tem um dos 2 maxilares com uma discrepância de tamanho, ou tem a mandíbula, que é a parte de baixo muito grande ou muito pequena, então só a ortodontia não consegue resolver. Entra a cirurgia ortognástica para somar, complementar o tratamento ortodôntico. Esses casos levam normalmente em torno assim, de 3 anos de tratamento. Mas a grande maioria dos casos ortodônticos, a média seriam 2 anos. Tá certo. E doutor Eurides, nós sabemos que todos os dias praticamente saem novas tecnologias, né? Quais são esses aparelhos existentes hoje no mercado, então? Nós temos hoje os aparelhos móveis, que seriam, no caso, na ortopedia funcional dos maxilares, que tem vários modelos com várias indicações, que são os aparelhos móveis. Na ortodontia, propriamente dito, os aparelhos fixos, existem várias técnicas, mas o material que é usado, basicamente, são 3 materiais, que tem, no caso, o metal, que são os metais cromados. Aí nós temos, no caso, os brackets, o braquete, que pode ser feito também em porcelana. E nós temos uma terceira opção, que também pode ser feito em acrílico. Mas o que realmente dá uma boa qualidade é ou porcelana ou de metal cromado. E nós temos também uma outra situação clínica para adultos, que tem algumas pessoas que têm uma vida muito intensa assim, socialmente. Às vezes a pessoa participa de dando palestras, cursos, e não quer mostrar o aparelho na boca. Aí nós temos hoje uma outra técnica, no caso que também é para adultos, nesse caso, que são as placas. Mas aqui no Brasil é pouco preconizado em função do valor dessas placas. Para essas pessoas, então, adultas, que não querem, doutor, ficar com essa aparência de mais jovem, quais são os aparelhos mais recomendados? No caso, nós temos os aparelhos fixos internos, né, que a pessoa, no caso, ao dar um sorriso ou falar, não dá para perceber, ou no caso as placas, que essas placas, inclusive, são placas móveis, que a pessoa retira nesses momentos mais especiais, no caso, quando tem uma atividade social assim, mais intensa. Tá certo. Doutor Eduardo, agora uma pergunta para o senhor. Eu não sei se é comum, mas alguns pacientes, quando retiram o aparelho, apresentam alguns problemas por conta desse uso contínuo. Quais são as principais patologias que chegam ao senhor após, então, a conclusão do tratamento ortodôntico? Uma das patologias a gente chama de recessão gengival, quando a gengiva se afasta um pouco do dente, pelo tempo que ele usou e pela força que é usada. E outra, muitas vezes, a cárie,
também a prótese gengival, que é a periodontia, que é placa, tarto, mas geralmente o paciente que é cuidadoso, que cuida bem e que o dentista faz a prevenção e orienta, ele quase não tem problema. Mas muitas vezes a pessoa que usa aparelho, às vezes ela vai uma vez por mês ou um pouco mais, mas ele não cuida. Ela já tem aquele pretexto, é mais difícil de higienizar, de cuidar. Então, nesses 2 anos ou até 3 que ele usa o aparelho, ele quando tira, realmente, ele tem esses problemas, principalmente a recessão e as cáries e o problema da gengiva, que é a parte da periodontia. Doutor Eurides, quem usa aparelho tem alguma restrição alimentar? Existem alimentos que devem ser evitados? Tem. Os alimentos são mais duros e fibrosos. Então, no caso, todos os ortodontistas orientam os pacientes que eles não devem consumir. Por exemplo, fruta com caroço interno. Tem gente que gosta de pegar um pêssego, pegar uma ameixa e morder diretamente, no caso, a polpa. Se morder só a polpa da fruta, não é problema. O problema é quando morde a semente ou quando morde, no caso, um caroço interno. Tem também algumas pessoas que têm o hábito de comer carne com osso. Por exemplo, pega um frango com osso, pega, no caso, uma costela de carneiro, de porco. Se morder só a carne, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando morde o osso. Daí, no caso, quebra os aparelhos, descola os aparelhos, né? E também esses alimentos mais duros, no caso, assim, essas balas pegajosas, né? Rapadura, por exemplo, pé de moleque, isso também deve ser evitado, né? Mas o paciente recebe sempre uma lista de orientação dos produtos que ele deve evitar o consumo para não ter esses transtornos. O bom senso deve ser colocado em prática sempre, né? Perfeito. Doutor Eduardo, quando um paciente chega à sua clínica se queixando de dentes tortos, consequentemente o senhor já encaminha para a ortodontia ou existe outros tratamentos que podem sim amenizar essa questão e até evitar o aparelho? Eu converso com o paciente e explico para ele que ele tem indicação para usar aparelho. Mas tem pacientes que já tem uma certa idade, porque eu atendo muitas pessoas idosas, vamos por 70 anos. Ele fala, eu não usei até agora, eu não vou usar. Tem como melhorar a posição? Daí tem, através da prótese, só que muitas vezes a gente tem que trabalhar nesses dentes e fazer as porcelanas. Mas quando o paciente demonstra interesse, eu indico ele para o Dr. Eurides para ele conversar, porque muitas vezes é melhor ele passar mais uns 2 anos na horta e depois concluir comigo, do que diretamente fazer o trabalho comigo. Mas tudo depende também se o paciente quer usar aparelho, porque tem gente que tem resistência a isso, mas a maioria aceita tranquilo e depois agradece, falar, se eu sabia, se eu soubesse, eu já tinha feito bem antes do que agora. Então é fundamental a orientação do profissional. Doutor Eurides, e como que é todo esse processo ortodôntico? As pessoas têm muito medo de sentir dores, né? A dor é uma vilã da odontologia. Causa dor usar aparelho fixo? Atualmente, os aparelhos de boa qualidade, que tem uma qualidade muito boa de tecnologia, não causa mais esse desconforto de dor. Essa história de dor é coisa assim de 20 anos atrás, mais ou menos. Naquela época, realmente, a dor era acentuada. Por quê? Porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, então era bem comum, eu vou no ortodontista para ativar o aparelho, já sabia que ficava 3, 4 dias sem poder se alimentar bem. Mas hoje em dia não tem mais nada disso não, hoje está totalmente já superada essa parte da dor. Isso graças às tecnologias, então, que foram avançando. Perfeito. Doutor Eduardo, na sua observação, por que é sempre tão importante buscar um especialista? Eu sempre falo para os meus pacientes, o clínico geral também tem um bom conhecimento, mas geralmente ele conhece de tudo um pouco. Ele não tem conhecimento específico. Então o especialista, ele, após a formação dele, ele se dedica no mínimo 2 anos sobre aquela área. Então ele tem mais experiência, principalmente aqueles que atuam na área de especialidade. Então facilita para o profissional e para o paciente. Então, em termos gerais, um tratamento realizado por um especialista fica mais completo, fica mais resolvido do que por um clínico. Agora, tem clínicos gerais que são excelentes, porque eles também participam de congresso, de curso, mas a maioria não. Ele se forma e fica como clínico. Então, quem tem interesse, ele vai fazer uma especialidade, 1, 2 ou 3, ou mais, mas ele atua naquela área que ele consegue trabalhar melhor. Porque não adianta você dizer, eu faço de tudo bem. Não dá, porque são várias áreas. Ou você canaliza para 2 ou 3, ou você é um clínico geral, que daí ele tem bastante limitações. E por falar em especialista, o senhor é especialista em implantodontia, tem mais de 21 anos dedicados a este procedimento, que com certeza evoluiu e muito ao longo do tempo. Este é o procedimento mais procurado no seu consultório, doutor Eduardo, hoje?
A maioria absoluta que me procura é em função do implante. Só que geralmente quem tem que fazer implante, que tem alguma falha, ele também tem que fazer um tratamento periodontal, que é gengiva, colocar o dente e muitas vezes até claramente a restauração. Mas ainda a indicação, que não é um caso desse, a perda, por exemplo, de um dente. Acontece muito em acidentes de bicicleta, de moto, competição, a pessoa cai muitas vezes e perde um dente. Aí a gente coloca um implante e coloca um dente ali no local. E o dente fica tão parecido, tão idêntico como um natural. Então, realmente, a procura maior é pelo implante e a gente já resolve os outros problemas também. Excelente. Doutor Eurides, qual que é a melhor forma para se obter mais informações, então, sobre isso que nós falamos aqui? Gostaria que o senhor deixasse os seus contatos. Olha, hoje, na verdade, a área de saúde tem várias maneiras de pessoa buscar informação. Então, hoje nós temos através da internet, nós temos hoje através de revistas, nós temos hoje revistas muito boas na área de saúde, né? E é lógico que hoje também as universidades, hoje também todas as entidades que oferecem curso superior têm artigos atualizados, né? E é lógico que um profissional bem preparado sempre é a melhor opção de buscar informação. Então, seja ortodontia, seja implante, ou seja periodontia. Então, se a pessoa tem dúvidas, se a pessoa quer tirar realmente as dúvidas, quer ficar uma coisa bem esclarecida, o profissional especialista na área, eu considero a melhor opção. E, doutor Eduardo, a gente pode considerar, então, que um belo sorriso sempre foi e sempre será o melhor cartão de visitas para todos? Com certeza. A pessoa que ela tem um ótimo sorriso, ela está com a sua autoestima elevada, ela tem segurança nela mesma, ela pode sorrir à vontade, tirar foto, filmar, aceitar qualquer convite de uma festa que ele não tem nenhum constrangimento. Então, o sorriso ainda é a melhor solução para um tratamento odontológico. Muitíssimo obrigado pela participação especial de vocês no nosso programa de hoje. Estão sempre convidados a retornarem para compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência. Obrigada, doutor Eurides, doutor Eduardo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que a gente tem para esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado por essa oportunidade, que eu entendo assim que é muito importante a gente esclarecer a saúde bucal para a população, que é um dos itens assim fundamentais na saúde da pessoa. Com certeza. Chegamos ao fim de mais um programa Saúde Bucal. Em nome de toda a equipe de comunicação da Clínica Odontovix, agradeço a você, telespectador da CWB TV, pelo privilégio de sua audiência e espero contar contigo novamente em nosso próximo programa. Obrigada e até lá!